Fala galera, tudo bom? Evandro Barbosa. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês como eu fiz, qual foi o método que eu tive para estudar, para fazer o concurso do TJ São Paulo, concurso do MP Santa Catarina. E como é que eu estudo, né? Como é que com o tempo, os anos de estudo, eu achei que seria melhor para mim e eu vi que começou a dar certo, eu comecei a aumentar os meus percentuais. Então me acompanha aí. Uma das coisas que eu faço assim é anotar meus percentuais. Eu acho que isso faz muita diferença. E essa foi uma forma que eu encontrei de conseguir saber como eu estava, né, e de me organizar. Eu tenho um exemplo claro aqui, né, em preparação para o MP Santa Catarina, matéria por matéria, né? Mas eu posso também fazer uma listagem de todos os exercícios que tem num PDF. Então, o que eu faço, né, quando eu estudo? Eu venho e numero todos os exercícios e vou respondendo. Aí eu vou verificar quais eu acertei, quais eu errei. Caso eu tenha errado, eu coloco uma marcação nesse meu controle. O tempo vai passar, eu vou estudar outras matérias. Quando chegar o momento de novo de estudar esse PDF, eu vou vir nas anotações e vou ver qual é a questão que tem uma marcação. Eu até acertei, mas foi num chute, foi em algo assim que eu não tinha aquela segurança. Então eu acabo tendo essa. Olha aqui, por exemplo, eu marquei essas duas. Se eu marquei é porque eu sei que tem algo importante para eu voltar aqui. Claro que eu errei, ó, que eu errei essas questões, mas deve ter algo muito relevante. Talvez eu não tenha fixado o conteúdo, ou então tem uma informação extra que vai me fazer lembrar de algo a mais. E eu procurava ter esse controle em todas as resoluções que eu tinha de questões, né? Eu sempre tive esse controle porque até na véspera tá faltando um mês para a prova. Eu não vou precisar estudar todas as matérias de novo, né? Eu vou poder estudar aquelas que eu errei, aquelas que eu sei que eu tô mais fraco. Isso me fazia ganhar tempo e estudar o que era mais importante na reta final para memorização. Porque você sabe onde você tá, você sabe o que você acertou, o que você errou. Outra coisa legal é você dividir, né? Dividir para conquistar. Então, se você tem um PDF com 100 páginas, né, para você ler, você não vai conseguir ler as 100 páginas no mesmo dia. A não ser que você tire o dia todo para isso. Para passar, a gente precisa pegar matérias diferentes no mesmo dia. Então, o que eu fazia? Poxa, eu tenho 100 páginas para ler. Eu vou ler 10 hoje. Aí eu colocava na minha anotação no papel 10 marcações com o número 10. Eu li as minhas primeiras 10 linhas, eu dava um like. Pronto, eu já sabia que eu tinha lido aquele material ali. Então, da mesma forma que eu tinha um controle de questões resolvidas, eu tinha um controle de páginas, de laudas lidas. E isso, com certeza, também não me fazia perder tempo. Quando eu tinha que voltar, eu sabia exatamente onde eu tinha parado, de onde eu tinha que partir. E se eu quisesse também revisar alguma coisa, eu tinha anotado tudo. Aqui, às vezes, a gente tem uma lei muito específica daquele órgão para estudar, a gente nunca estudou, e são aquelas leis que têm muitos artigos. Mais uma vez, a ideia de dividir para conquistar. Então, eu dividi, ó, os artigos em blocos. Do primeiro artigo ao 10, do 11º ao 19º, do 20 ao 30, do 31 ao 40 e do 41 ao 49. Então, beleza, eu li do primeiro ao 10º, eu fazia uma marcação aqui. No dia seguinte, ou depois de 2 dias, de acordo com o meu planejamento, eu já lia do 11 até o 19. E cada vez que eu estudava aqueles artigos, eu fazia uma marcação. Por que isso? Com isso eu sei quantas vezes eu revisei, ó. Eu tinha um controle de revisão daqueles artigos. Então eu sabia quais eram os artigos mais importantes, porque eu resolvia questões, e eu sabia quais eram os pontos que eu tinha revisado mais até então. E revisão é fundamental para quem quer lembrar de qualquer coisa. Então, olha, fiz a mesma coisa na lei orgânica. E aqui, como de acordo com o tamanho da minha lei, eu sabia o quanto que eu precisava ler por dia, ó. Aqui eu precisei ler 3 artigos por dia, porque era uma lei pequena. Aqui eu já precisava ler 12 artigos por dia. Isso eu fiz um cálculo com base no tempo que eu tinha, né, até a minha prova. Eu tinha, sei lá, 60 dias para a prova. E aí eu dividia o quantitativo de artigos pelos dias que eu tinha para estudá-los, de acordo com o meu tempo. Cada pessoa vai ter o seu tempo, né? E assim eu fiz. Então eu cheguei nesse valor aqui, nesse número de 12 artigos por dia. E aí eu ia estudando, ó, revisei todo. Veja só que eu consegui
é estudar toda a lei orgânica. Pelo menos uma passada em cada eu dei nessa lei complementar. Aqui, ó, no estatuto, eu já vi que seriam necessários 8 artigos por dia, né? Então, olha só, consegui dar umas 2 passadas na maior parte da lei. Isso é muito bom porque te deixa seguro. Você chega no dia da prova, tendo consciência de que você estudou tudo, você fica mais preparado. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena, né? Você acaba diminuindo as chances de erro e aumentando as chances de uma melhor pontuação, aonde muita gente abre mão, né? Às vezes as pessoas olham, sei lá, uma lei com quase 300 artigos, como essa daqui, né? Essa lei orgânica. O cara desiste, o cara não quer ler. Ele não vai ler porque ele olha o todo, ele olha o grande, né? É uma lei gigante e ele desiste. Mas se a pessoa for dividindo para conquistar, ela consegue em um mês já ter lido a lei toda. Outro ponto importante é como eu dividia as matérias. Eu gostava de fazer ciclos, então a minha jornada de estudos era flexível. Eu fazia um ciclo nas matérias, um giro mesmo. Com isso eu conseguia estudar as matérias num curto espaço de tempo. Eu não ficava preso a um calendário e caso algum imprevisto surgisse, eu poderia fazer qualquer adaptação, adiar o estudo para um outro horário ou até para o dia seguinte também. Eu dividia as matérias em média em 1 hora e meia de estudo para cada disciplina. Claro que as matérias que eu tinha mais dificuldade eu dedicava um tempo a mais. Se eu dedicasse 1 hora e meia, por exemplo, para o estudo de direito constitucional, 1 hora ou 1 hora e 15 seria só para resolução de questões e os outros minutos seria para leitura de algum ponto da lei, do PDF, alguma coisa do tipo. É claro que a gente tem que levar em consideração que eu já estudo há um tempo. Então, para mim, não fazia muito sentido pegar e ler o PDF se eu já tinha lido em outras ocasiões. Você tem que ver em que nível, né, você tá. No meu caso, era mais interessante fazer muitas questões. E aqui, gente, comecei a criar pastas para que eu pudesse me organizar sobre os concursos que eu vinha fazendo, né? Eu criei a minha aqui, ó, eu vou abrir do TJ São Paulo. Aí, por exemplo, aqui, ó, vou colocar normas da Corregedoria de Justiça, que é uma matéria muito grande, né? Uma matéria. Aí eu fiz questões, né? Questões que eu coloquei no YouTube, fiz questões, outras questões, e aí eu fui dividindo o conteúdo, ó, de acordo com os artigos. E eu fui colocando o nome das partes, né? Da lei, sobre o que tratava. Veja que tá tudo dividido, aí não são muito grandes, ó, os intervalos de artigos, ó. Então dividi para conquistar, ó, de 80 a 86, da escrituração. Aí eu peguei, fui lá, aí eu tinha o meu planejamento. Ah, hoje é o dia de estudar esses artigos aqui. Aí eu vinha, estudava, e em alguns minutos eu matava essa missão aqui, cumpria a minha meta do dia e podia estudar outras matérias. Às vezes eu colocava 2 blocos desses para estudar. Então, hoje eu vou estudar da escrituração, aí também vou estudar da autuação, abertura de volumes, numeração. Então, quer dizer, você consegue dividir toda a lei, uma lei enorme, estudar toda e ficar bem seguro para a prova. Se um dia eu quiser estudar de novo para o TJ, ficaria já, só teria que voltar aqui e continuar. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Então tá aqui, ó, a função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos, que são os juízes de primeiro grau, e serviços, né, servidores judiciários de primeira instância. Aí o que mais? Fiscalização da polícia judiciária, estabelecimentos prisionais. E assim vai, entendeu? Então também eu ia separando para que ficasse boa a minha leitura. Quando eu via que era um artigo importante, um artigo que já tinha sido cobrado em algum simulado, ou em alguma lei, ou em algum concurso anterior, eu colocava um IPC, que é importante pra caramba, entendeu? Poxa, importante pra caramba, isso aqui eu não vou deixar passar. Então eu sabia que esse ponto aqui eu tinha que revisar com mais frequência. E aí eu ia, ó. Quando tinha algum simulado que cobrava esse artigo, eu também marcava. E para mim funcionou muito bem, ó. Então, no final do estudo, ó, eu já tinha passado várias vezes pela lei. Tinha lido isso aqui muitas vezes antes da prova, muitas vezes mesmo. Outra coisa bem legal é que dá para se fazer
uma planilha de aproveitamento, por exemplo, aqui em informática. Eu comecei a anotar meus percentuais. Então, no PDF 00, por exemplo, então eu consegui acertar 75% das questões. No PDF 1 eu já fiz 85%. E assim por diante, ó. Veja que eu estava evoluindo nos PDFs, nos conteúdos, né? Aqui, ó, PDF 5 e 6, eu estava precisando ainda aprender bastante coisa, eu estava quase metade do conteúdo. O importante é a ideia, né? A gente observar que tem como a gente ter um controle e assim a gente saber, cara, eu preciso melhorar mais nessa matéria. Ou então, não, já estou muito bem. E eu fiz esses aproveitamentos em outras matérias também. Então, tinha matéria que eu já estava conseguindo acertar mais de 80%, mais de 90%. Eu fiz isso para praticamente todas as matérias. Ó. Veja que pessoa com deficiência, processo penal, processo civil, informática, direito penal, constitucional, direito administrativo. O que que não tem aqui? Não tem português, não tem matemática e não tem raciocínio lógico. E por que que não tem, né? Para mim era muito melhor se eu estudasse português para a VUNESP resolvendo provas anteriores. Fiz muitas questões de PDF, só que eu também queria ter a noção de como eu estava no todo. Quase todo dia eu resolvi uma prova antiga da VUNESP de português. Então fui pegando, né? 2021, o que que teve da VUNESP? Ah, teve a prova tal, de nível... Eu fazia nível fundamental, nível médio, nível superior. E eu anotava o meu percentual também. E como eu tenho amigos, tenho parentes, né, e tal, a gente brincava de mandar os percentuais um pro outro. Até grupo a gente montou. Então, hoje eu consegui fazer a prova da prefeitura e tal. Quantos por cento eu fui em português? Ah, 90, 100%. Aí eu pegava, anotava esse percentual e mandava para alguém. Funcionava como um fator motivacional. Para mim, me deixava mais motivado a resolver mais provas para mandar mais rápido possível para outra pessoa o meu resultado. E também recebi o feedback positivo, né? Isso vai alimentando, vai alimentando. É a mesma coisa, raciocínio lógico. Vou pegar a prova hoje da prefeitura de não sei das quantas, a VUNESP que fez. Ia lá e resolvia a bateria. Era às vezes 10 questões, 15. E aí eu anotava a porcentagem e mandava. E para minha felicidade isso deu muito certo. Eu consegui gabaritar o português no concurso. Foram 24 questões, né? Então 24% da prova do TJ foi português e graças a Deus deu para conquistar os 24%. Foram 10 questões de raciocínio lógico, eu consegui acertar todas também. Que por mais que a gente não vá bem numa matéria, se a gente for bem nas outras, isso pode compensar, né? Para passar num concurso, você não precisa ir bem em tudo, mas se você for bem na maior parte, e você às vezes até consegue ter um bom resultado mesmo não indo tão bem, né? Então, gente, foi dessa forma que eu estudei, basicamente, não teve nada de muito, né? É pegar os PDFs, se organizar, separar, se planejar primeiro, eu acho que saber quanto tempo você vai ter, né? Até o dia da prova, porque a ideia é o processo, né? A gente evoluir nesse processo e a gente conseguir chegar no dia da prova sabendo que a gente não é mais aquele candidato que começou, mas um candidato mais preparado, mais bem instruído para a realização daquela prova. Beleza? Espero que tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, eu posso responder nos comentários. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com alguém que também esteja estudando para concurso público. Valeu, um abraço!